abrirem suas Bíblias na carta de Filemon. Vamos estudar hoje. Eu estava rindo um pouco ali com o pastor Marco Aurélio. Estava falando de um dos livros que fala pecadores nas mãos de um Deus irado. As mensagens de hoje, Deus não é irado, Deus é bonzinho. E nós não somos pecadores, apenas temos alguns problemas. A gente mudou tudo aqui, mas a Bíblia fala outra coisa, né? Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Filemon. Deixem aberto aí, porque a gente vai se basear na carta como um todo. É a menor carta que Paulo escreveu. A menor carta que Paulo escreveu só tem 25 versículos, não tem nem carta. Acende a luz, por favor. Ele escreveu uma pessoa chamada Filemon. Nós vamos então pensar o seguinte: quando Paulo escreveu essa carta, por volta do ano 62, ele estava preso em Roma e ele aproveita e ia mandar algumas cartas através daqueles que, como é que você diz, vai escrever isso, né? Ele tinha alguns governadores que estavam com ele e mandou uma carta para o Filemon. Filemon provavelmente morava em Colossos e ele era fruto do evangelismo de Paulo, ou seja, ele era um discípulo de Paulo, ele se converteu através de Paulo. O assunto da carta era um assunto, vocês vão ver, razoavelmente simples, né? Uma carta pequenininha, escrita para um amigo, filho na fé, de um assunto simples. Aí a pergunta é o seguinte: mas se isso não é nenhum tratado teológico, né? Por que essa carta faz parte da Bíblia, né? Faz parte do cânon? E o motivo é o seguinte: é que essa carta ela traz ensinos éticos importantes, de um aspecto prático. Em vez de ser só um ensino tipo explicar uma parábola ou alguma coisa desse aspecto, na verdade não se trata de falar de uma parábola, mas olha, aconteceu um fato, como é que eu lido com esse fato? Então é um exemplo prático dos conceitos éticos cristãos, e eles são bastante úteis, bastante, eu diria, até profundos, e por isso essa carta foi tão apreciada pelas igrejas neotestamentárias, as igrejas primitivas, e ela faz parte do cânon. Foi considerada, portanto, inspirada. No versículo 19, então, permaneça em sua Bíblia aberta, o Paulo diz assim: eu, Paulo, de próprio punho, escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Paulo está dizendo que a vida do Filemon, né, a vida eterna dele, era por causa do evangelismo dele. Ele era um filho na fé de Paulo. E aí começa o seguinte problema: Filemon tinha escravos. Filemon tinha escravos. Aí alguém pode dizer: como assim? Um crente ter escravos? Acontece que a escravidão, ela sempre existiu na história humana. Sério, todos os povos, inclusive nas épocas bíblicas, era comum a escravidão. E a gente tem que entender que nós aqui temos uma visão de escravidão com uma conotação racista. Por quê? Porque os escravos que viveram aqui no Brasil, eles foram trazidos da África e eram todos negros. Então existe uma certa associação de escravidão com as pessoas negras e, portanto, uma forma racial de ver a coisa. Isso não é verdade. O racismo nunca teve nada a ver com escravidão e vice-versa. A escravidão tem motivos econômicos. Tá? A Bíblia legisla sobre escravidão. Acreditem nisso. Em Levítico fala sobre isso. Porque existem dois motivos para haver escravidão. O primeiro deles é quando você tem uma dívida. A Bíblia fala sobre isso. O sujeito tinha uma dívida, não tinha como pagar, ele servia de escravo como forma de pagamento. Porque era muito mais interessante prender, em vez de prender, você está perdendo a mão de obra, usa a pessoa como mão de obra, gratuita, entre aspas. Na verdade, não é gratuita, ele está pagando a dívida. Então é um trabalho não remunerado. Diferente da ideia de que o cara está sendo torturado, pendurado num tronco, apanhando todo dia. Não é isso. O escravo, ele prestava serviço para pagamento de uma dívida. E enquanto houvesse dívida, ele era escravo. E se a dívida nunca fosse paga? A Bíblia legisla o ano de jubileu. Não sei se vocês já ouviram falar disso. A cada 50 anos, todos os escravos eram libertos. Todos os escravos libertos. Você tem uma dívida, mas só que aquela dívida você é impagável. Impagável não. Você vai ter um momento em que você vai ser liberto.
E existe um outro motivo, esse é o motivo econômico direto, existe outro motivo que é de conquista entre os povos. O povo conquistava o outro, e o povo conquistado normalmente servia como escravo, para trabalhar como mão de obra gratuita. Alguns eram apenas cativos. Tem que separar a ideia da Bíblia que fala entre cativos e escravos. Quando o povo foi para a Babilônia, ele não foi como escravo, foi como cativo. Eles não eram escravizados, tinham suas casas, tinham seus negócios, viviam uma vida razoavelmente normal, mas não podiam voltar para a sua terra. Então, eles tinham alguma restrição, mas não eram obrigados a trabalhos forçados, como, por exemplo, aconteceu no Egito. Lá eles eram escravos. Então, essa ideia de escravidão está ligada à área de conquistas e à área econômica. E era bastante comum as pessoas terem servos, como se fosse o dono de uma pequena empresa, em que ele tinha empregados. Tinha empregado. O Filemão tinha escravos. Um desses escravos chamava-se Onésimo. E ele fugiu. E ele foi para Roma. Antes da gente pensar de como ele era tratado ou não, nós temos que entender uma coisa já do ponto de vista ético. Em Efésios, no capítulo 6, nos versículos 5 a 9, a gente encontra uma orientação. Efésios, capítulo 6, versículos de 5 a 9, a palavra de Deus nos diz o seguinte: quanto a vós outros, servos, ou seja, escravos, a palavra aqui é doulos, é escravo, ou servo, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, certos que cada um, se fizer uma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja certo, quer seja livre. E olha o versículo 9 que diz: e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles quanto vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ora, aqui existe uma orientação direta, tanto para os escravos, os servos, como para os seus senhores, crentes. E ele diz o seguinte: não há acepção de pessoas. Se o escravo se converteu, ele não tem que deixar de ser escravo, ele tem que ser um ótimo escravo. Sirva como se estivesse servindo ao Senhor. Se o Senhor se converteu, trate bem os seus escravos, trate bem os seus funcionários. Ele não diz assim: olha, agora que você escravo se converteu, você está livre. Não fala isso, porque senão aparece o que acontece hoje: o sujeito se converte por conveniência. O que eu preciso fazer para... Estou preso, eu quero regalias, eu quero privilégios. Se você se converter, você vai ser considerado um santo, e aí você pode diminuir a sua pena, você pode fazer isso. Aí então eu me converti. Existe conversão por conveniência. A Bíblia é contra isso o tempo todo. Conversão não é por conveniência. O escravo se converteu, ele não passou a ter, porque ele se converteu, agora ele tem direito de ficar livre. O patrão se converteu, ele agora não tem obrigação diferente para com os escravos que são crentes. Não há acepção de pessoas, tem que tratar todo mundo bem. Não é tratar os crentes bem e mal os outros, é tratar todo mundo bem. Não há acepção de pessoas. Você se converteu, seja servo de Cristo. O escravo se converteu, seja servo de Cristo. Não há acepção de pessoas. Essa é a orientação. Filemão era esse homem que tinha essa orientação de ser um bom dono de escravos. Ele devia cuidar bem dos seus servos. Mas aconteceu alguma coisa. O nosso amigo Filemão tinha um servo chamado Onésimo e ele fugiu. Só que ao fugir, ele ou roubou alguma coisa ou causou algum prejuízo, porque o prejuízo existe. O versículo que a gente leu aqui, o versículo 19, fala de que Paulo se responsabilizaria pelos prejuízos. Houve um prejuízo, eu não sei qual. Ou ele roubou alguma coisa, ou quebrou alguma coisa aconteceu quando ele fugiu, que ele causou um prejuízo para o Filemão. E evidentemente houve uma cisão com isso aí, não apenas por ele ter se tornado um fugitivo, mas por ele ter causado prejuízo para o seu senhor. E isso causou um litígio entre eles. Só que o nosso amigo Onésimo fugiu, foi para Roma, e lá ele conheceu Paulo. Nós não temos detalhes sobre como foi esse conhecimento, mas ele se converteu. Talvez ele estivesse preso também,
E como Paulo estava preso, eles se encontraram e depois ele foi liberto. Paulo continuou preso, mas ele se tornou um ajudante, ele servia a Paulo. Era crente e servia. Passou a ajudar Paulo na prisão, e aí começa um outro ponto ético importante. Ele contou a verdade. Ele contou que era um escravo fugido. Ele não deu uma de assim, eu vou esconder os meus podres e passa a régua daqui para trás e eu vou viver daqui para frente, como muita gente pensa que está fazendo hoje. Ele escondeu os seus podres. Nós vimos em Atos, no capítulo 19, versículo 18, um texto sobre os efésios, quando eles se converteram, e diz assim: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Vocês sabiam que no passado era comum uma igreja evangélica, um indivíduo para se batizar ele tinha que se confessar perante a igreja? Se fizesse isso hoje, a igreja ia sumir todinha, né? A pessoa para se batizar tinha assim, eu fumava, eu fazia isso, eu tinha que confessar os seus pecados, baseado nesse texto. Ele confessava os seus pecados. Agora eu estou perdoado e eu vou viver uma nova vida em Cristo. Muita gente diz, não, esquece, esconde o meu passado, que normalmente quando isso acontece ele permanece vivo, né? E eu vou daqui para frente. Eu conheço uma historinha muito interessante a respeito de um julgamento entre animais. O tatu havia roubado alguma coisa para comer e isso causou um certo constrangimento entre os animais e houve uma assembleia para julgar o que deveria ser feito pelo tatu, que ele era um criminoso. E aí estava sendo presidido, ele tinha um advogado de defesa que era muito esperto, o Macaco, né? E o Macaco chegou assim, não, mas só que o Macaco não disse que ele era o advogado de defesa, não havia claramente os papéis, então ele se toma à frente assim, o tatu é digno de pena de morte. E eu sugiro que a gente mate o tatu enterrando ele vivo. E todo mundo gostou da ideia. Vamos enterrar o tatu vivo como punição. Só que vocês esqueceram o seguinte, o tatu vive dentro do chão. Se você enterrar o tatu vivo, ele cava um buraco e sai do outro lado. Tem muita gente agindo assim, eu vou enterrar o meu passado como eu enterro o tatu vivo. Sabe o que ele faz? Ele abre um buraco e sai do outro lado. Aí o que acontece é o seguinte, o Onésimo não foi isso, o Onésimo era crente mesmo, ele se converteu de verdade. E ele chegou para o Paulo assim, eu era um escravo e eu fugi. E eu ainda causei um dano para o meu... E o meu dono não quer nem me ver, o meu dono quer me matar. Não quer nem me ver pintado de ouro. Mas Paulo podia ter dito, não, tudo bem, você agora é crente, está perdoado. Você está me ajudando aqui, ó, servindo a Deus. Eu escrevo uma carta dizendo assim, ó, fica tranquilo aí que o cara que se converteu, ele agora está liberado. E... Não, você vai voltar para o seu dono. Não tem essa história de você agora se converteu e vai ter privilégio. Não há acepção de pessoa ser escravo, a menos que o seu dono te liberte, volte para ele. E ele voltou. E assim, agora? Então, há aqui uma coisa importante. Porque muitas vezes, a gente quer deixar de fazer o certo, devido a circunstâncias vantajosas que a gente tem em não fazer o que é certo. Fazer o certo pode trazer prejuízo, fazer o certo pode trazer constrangimento, fazer o certo pode nos causar problemas, mas é o certo a ser feito. Nós podemos perder alguma coisa, mas nós devemos fazer o que é certo. Eu lembro que uma discussão do rei Amazias, lá em 2 Crônicas 25:9, né, em que o Senhor disse, olha, não manda esse exército não, porque eu não vou abençoar esse exército não, isso através do profeta, evidentemente, né? Aí o rei disse, mas eu já paguei essa gente toda, eu dei não sei quantos ciclos de prata para pagar um exército enorme. O profeta disse assim, muito mais do que isso tem para te dar o Senhor, assuma esse prejuízo e faça o que é certo, muito mais do que isso tem para te dar o Senhor. Eu acho que muitos de nós precisamos sempre pensar nessa frase, quantas vezes a gente quer continuar no erro para não ter prejuízo? E a palavra de Deus diz, muito mais do que isso tem para ajudar o Senhor, faça o que é certo. Faça o que é certo. Onésimo contou a verdade. E Paulo disse, você tem que fazer o que é certo, você tem que voltar. E aí aconteceu assim, bom, e agora, como é que vai ser? Mas o Paulo não deixou esse agora é problema seu. Eu vou dar uma ajuda. Eu vou escrever uma carta, é a carta de Filemão. Eu vou escrever uma carta intercedendo por você. Mas essa intercessão, ela é interessante, porque ele diz assim, olha, faz de conta que nada aconteceu. Paulo não diz nada disso.
Paulo ele não conta uma narrativa, ele não inventa uma historinha bonita só para desculpar o que o outro tinha feito. Ele fez uma coisa errada, mas ele agora está fazendo o que é certo, ele voltou. E o Paulo, sim, e o prejuízo? Olha, se tiver prejuízo, eu me responsabilizo em pagar. Aceite ele de volta. Então, Paulo intercede por Onésimo, mas ele dá, não assim a ideia assim, faz vista grossa, faz de conta que quebra o galho do Onésimo aí. Ele não falou isso. Ele pediu uma nova perspectiva, e é isso que é interessante a gente ver. Uma nova perspectiva. Veja o que está escrito aqui, versículos 15 e 16. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti, temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer do Senhor. É interessante. Primeiro porque Paulo, ele faz um trocadilho com a palavra onésimo. Onésimo significa útil. Então lá no versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Por que ele era inútil? Porque ele fugiu. O útil fugiu e se tornou um inútil. E aí, ao se tornar inútil, não causou um prejuízo. Eu disse, não, mas ele antes era inútil. Agora ele voltou a ser útil. E é útil para você, voltando, e é útil para mim. Só que o para mim não vai negar o para você. Eu estou te mandando embora e ele agora vai voltar a ser útil. Então, esse trocadilho, né, não é para conveniência do momento, mas se você pensar o que ele está dizendo no versículo 15 e 16, essa nova perspectiva, assim, imagina que você perdeu ele por um tempo para ganhar para sempre. Ele se afastou de você por um tempo, mas agora ele vem para sempre, não mais como servo, apenas servo, mas como irmão. Ou seja, você agora ganhou um cara que vai estar com você pela eternidade, porque ele agora é seu irmão em Cristo. Ele vai continuar escravo, ele não está liberto por causa disso, ele vai continuar escravo, mas ele agora vai ser seu irmão para sempre. Pense nisso, que isso é o trabalhar de Deus. É interessante como é que Paulo, nesse caso aqui, ele faz assim um exemplo claro daquilo que ele cita em Romanos 8, 28, que todo mundo conhece. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha, você quer ver um exemplo? Você perdeu o Onésimo, ele causou um prejuízo, aconteceu, estava tudo errado, mas ele se converteu, ele volta para fazer o que é certo, ele volta agora útil e não mais inútil, ele vai ser um bom servo, não porque ele quer pagar apenas a dívida eu assumo, mas porque ele agora é útil, porque ele agora é um servo de Senhor, ele é um crente de verdade, ele está me servindo aqui, vai servir você. Então ele fez um exemplo claro daquilo assim, mas tanta coisa errada na minha vida, mas Deus está no controle. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Estava tudo errado aqui, agora vai voltar a ser certo, e vai ficar melhor do que estava antes. Uma nova perspectiva. Então ele está clamando pelo perdão. Paulo está pedindo assim, perdoa ele. Todas essas coisas fizeram parte de um plano, agora você não tem só um escravo, tem um irmão. Perdoa ele. E ele está sendo assim, colocando em prática um outro exemplo da parábola de Jesus, que Jesus falou sobre o credor incompassível. Você já viu essa palavra do credor incompassível? Está em Mateus 18, de 23 a 35. Um homem devia uma fortuna, né? Jesus conta isso aí em Mateus 18, 35. Ele conta o seguinte, 23 a 35. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. Passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um servo que devia 10.000 talentos. 10.000 talentos é muito dinheiro. Talento é um peso em prata. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou ao Senhor que fosse vendido. Olha aí, não tem como pagar, vai ser vendido como escravo. E ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Ou seja, ele não ia ser só escravo, ia ser escravo ele, a mulher e os filhos todos, porque ele tinha uma dívida enorme. Então o servo, prostrando-se reverente,
rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Já pararam para pensar? O que o homem pediu? Tenha paciência, eu vou te pagar tudo. Perdão, você não precisa pagar nada. Mandou embora, perdoado. Você não tem mais dívida nenhuma. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. 100 denários dá mais ou menos 3 salários mínimos. Se o denário é o salário de um dia, né? Se levar em conta 30 dias, dá mais ou menos uns 4 meses de salário, 4 salários mínimos. O denário é o salário de um dia do trabalhador, salário mínimo. Então, ou seja, era uma ninharia, perto que ele devia uma fortuna, e o cara ele devia uma mansão e o cara devia um tijolo. Basicamente essa a comparação. Agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo, lançou-o na prisão até que saldasse a dívida. Alguém ia ter que pagar por ele, né? Já que ele estava preso, não podia pagar a dívida. Vendo seus companheiros o que havia se passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devia tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. É uma comparação terrível, porque o que ele está dizendo é o seguinte: o que você deve para Deus é uma dívida enorme, e ele está te pagando. Aí o outro que deve uma dívida pequenininha, você não quer pagar. Você não devia fazer isso. A gente esquece que a nossa oração principal, que é a oração do Pai Nosso, já fala isso: perdoa pelos nossos pecados, como nós temos perdoado aqueles que nos ofendem. E é verdade isso? Nós temos perdoado mesmo? Não, nós não temos perdoado. Assim, mas a gente pede para perdão. Então, aqui em Filemão, há um exemplo claro, uma oportunidade de colocar isso em prática. Onésimo havia fugido, merecia ser castigado, porque era um escravo fugitivo. Além disso, tinha causado prejuízo. Não sabemos qual, mas causou. O que Paulo disse? Você tem que perdoar. Por quê? Porque você já foi perdoado. É o que está lá no versículo 19, né? Para não te alegar que tu deves a ti mesmo. Você também tinha dívida, você também foi perdoado. E com certeza foi perdoado muito mais, porque a sua dívida não era para com homens, era para com Deus. Você precisa aprender a perdoar. Recebe o Onésimo de volta. Não de uma forma cega, uma forma leniente, uma forma de quebra-galho com o erro. Não. Ele é crente agora, ele está de fato arrependido e agora será um outro servo, um servo útil. Ele antes era inútil, agora ele se tornou útil. Ele vai ser o servo que, em Efésios, no capítulo 6, que eu mostrei lá, disse, vai ser um servo que vai fazer as coisas não para o seu senhor humano, mas ele vai fazer como se estivesse fazendo para o próprio Jesus. Ele é servo de Jesus agora, ele é seu irmão. Então ele está clamando por um perdão, assim: olha, você foi perdoado, eis a oportunidade de demonstrar o quanto você foi perdoado, perdoando. É um exemplo típico de uma atividade assim, palpável, não uma parábola, mas uma atividade palpável, com uma nova perspectiva. Eu vou perdoar não apenas porque eu fui perdoado, mas porque eu reconheço que tudo isso é parte de um plano de Deus para a nossa vida. Todas as coisas cooperam, inclusive quando o escravo foge, inclusive quando ele comete um problema de causar prejuízo, mas em algum momento Deus pega aquele rapaz. É interessante você imaginar, ele fugiu de uma cidade para outra. Por que ele foi para Roma? Porque Roma era a maior cidade do império na época e era fácil você se desaparecer na multidão. Só que ele foi para lá e encontrou alguém. Ele encontrou Jesus e ele se converteu e ele volta para o seu Senhor, agora útil. Ele diz assim: olha, agora você vê como Deus está trabalhando nessa situação, entenda essa situação e faça parte dela. Eu acho que a frase mais interessante disso tudo é Paulo dizendo assim: olha o que está acontecendo, você é parte de uma bênção, faça a sua parte na bênção, perdoe ele, porque Deus fez a dele, ele pegou um escravo fugido e converteu, que era o mais difícil. Agora você pode fazer parte dessa bênção,
Perdoe o Onésimo e receba-o como um irmão, ainda servo, mas um irmão em Cristo. Eu gosto muito falar disso de 1 Pedro 2, 15, 16, assim, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Eu sou livre para tomar essa decisão, não vou fazer por pressão para ganhar uma estrelinha na minha coroa. Eu vou fazer isso que, como servo de Deus, eu quero agradar ao meu Senhor. Eu vou emudecer a ignorância dos insensatos, dos incrédulos. Por que você fez isso? Eu não faria não. Você não faria, mas eu faço. Quantas vezes eu já tive assim, mas ninguém faz isso, se eu não sou ninguém, eu sou diferente. Eu sou diferente, já tive a oportunidade de dizer isso. Aliás, eu vou colocar isso no meu blog já, num evento que aconteceu uma vez na minha vida, em que a moça assim, professor, todo mundo faz isso. Eu falei assim, mas eu não sou todo mundo, eu não vou fazer. Isso está errado, eu não vou fazer. Eu sou diferente, eu sou filho de Deus, eu sou servo do Senhor, eu não posso participar das obras das trevas. Eu vou fazer emudecer a ignorância dos insensatos, não porque vou fazer algo espetacular, mas eu vou fazer a prática do bem. Eu vou perdoar, eu vou aceitar, eu vou entender que tudo na minha vida é plano de Deus, porque eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu faço parte disso. Eu quero fazer parte dessa bênção, eu quero ser abençoado e abençoador. E para isso eu preciso aprender a perdoar, para isso eu preciso ver os problemas com uma nova perspectiva, como Paulo está pedindo para Filemão ver. Veja isso sobre uma nova perspectiva e perdoe, faça parte da bênção. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que o Senhor possa abençoar essa palavra em nosso coração, amém? Pai, obrigado, porque a Tua palavra toca o nosso coração. Que o Teu Espírito interprete-a segundo as nossas necessidades, segundo aquilo que vivemos, segundo os planos que Tu tem para cada um de nós. Que possamos sair daqui renovados por essa palavra, na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Que fazemos parte dessa bênção, da certeza que Tu estás conosco, que Tu nos protege e que Tu nos pede que passamos a mesma coisa, assim como fomos perdoados. Perdoemos também e saibamos ver as coisas sob a perspectiva dos Teus olhos, não dos nossos olhos, que possamos perdoar com o Teu perdão, enxergar as coisas sobre a Tua ótica e fazer parte dessa bênção. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Nós vamos em paz agora, meus irmãos, tenhamos uma boa semana e vamos ter a bênção apostólica para encerrar o culto. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam conosco e com toda a Igreja de Cristo, hoje e sempre. Amém.